Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma noite de reunião pública aqui no Centro Espírita Moacir. Nossa casa, casa de todos vocês, casa que nos acolhe e que nos auxilia a compreender as nossas dores e os nossos momentos. Temos hoje a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão José Feijó, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, trazendo para nós o tema Lei de Destruição para a nossa reflexão na noite de hoje. Antes do início da nossa atividade, como exórdio para a nossa preparação, a lição de número 133 do livro Pão Nosso, o grande futuro. Mas agora, meu reino não é daqui. Jesus em João, capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportam-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalará nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora, meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Que assim seja. Vamos agora para a nossa prece, para o início da nossa atividade, depois desse pequeno exórdio de reflexão para nós. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados. Que nessa noite, em que mais uma palestra se desenrolará, em que mais um bálsamo vindo do Evangelho do Cristo será derramado sobre nós, possamos estar atentos para o que será ministrado. Que possamos internalizar os ensinamentos do Cristo, utilizando no nosso dia a dia para a nossa melhora moral. E que hoje, em mais uma noite, possamos dar graças a Deus pela oportunidade única que mais uma vez temos. Que Deus nos abençoe. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre.
Que assim seja. E assim, com a permissão da espiritualidade maior, após essa rogativa de prece, damos por iniciados os trabalhos da noite. Passo a palavra ao meu querido irmão José Feijó. Pode ficar à vontade, querido. Prezados amigos, prezadas amigas, boa noite. Que o Senhor de nossa vida nos abençoe e nos dê a sua paz. E é a este Senhor de nossas vidas a quem agradeço pela grande oportunidade que Ele me concede de mais uma vez retornar a esta casa de oração e trabalho, atendendo a um convite de uma de suas representantes, a nossa irmã Heloísa, para que hoje viéssemos conversar aqui sobre um tema contido na primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata sobre as leis morais, no seu capítulo 6, que trata sobre a lei de destruição. Agradecer ao nosso irmão Flávio também, que hoje não me deixou esquecer, né, de vir aqui. Feijó, olha a hora, estou chegando por aí, não se preocupe não. Mas isso é sempre bom. Isso prova que nós, espíritos encarnados e espírita, trabalhamos sempre em conjunto, um sempre ajudando ao outro. Por isso que o Espírito Emmanuel nos diz que a vida é assim, um contínuo de dar e receber. Por isso que somos felizes, mesmo vivendo num mundo de provas e de expiações. Ao longo da nossa história, da nossa trajetória milenar aqui na Terra, nessas idas e vindas nossas a este mundo, pelo processo reencarnatório, nós iremos voltar outras vezes também, porque Deus é assim, esse Pai que nos ama tanto, que nunca nos deixa de dar a oportunidade de recuperar o tempo perdido. E nessas nossas idas e vindas, ou nesse vai e vem nosso aqui à Terra, já passamos por tantas coisas, já vimos tantas coisas, e dizemos tantos fatos que nos chamam a atenção. A gente começa a imaginar, meu Deus, até que ponto isso um dia vai melhorar. Alguns mais pessimistas dizem até que o mundo hoje está pior do que ontem. Eu sou o oposto desse pensamento, digo sempre que está melhor do que ontem. Mas esse vai e vem nosso aqui é para que nós possamos um dia alcançar a ser um espírito puro. Mas antes de nos tornar nessa condição, vamos ver acontecimentos, e já vimos que nos chamaram a atenção, e nunca deixará de acontecer enquanto este plano em que vivemos permaneça na condição de um mundo de provas e de expiações, conhecido por nós todos que somos espíritas. E é neste mundo onde estamos aprendendo, acima de tudo, a confiar em Deus. Mas quando, vou colocar a palavra entre aspas, esses males acontecem, nós que somos espírita, não temos esse hábito, né? Eu tenho um hábito muito ruim de dizer que Deus está castigando a humanidade, ou a nós, quando acontece qualquer fato, de maneira particular. Para os que não são espíritas, até que eu admito, eles dizerem que Deus, tudo que acontece na natureza, é porque Deus está castigando a humanidade. Talvez porque, se o pensamento foi voltado apenas para o Antigo Testamento, onde foi apresentado a ele um Deus dos exércitos, um Deus que sempre vingou-se dos seus filhos, um Deus que sempre ceifou a vida daqueles o qual ele criou. Vejamos, por exemplo, em 3 situações. Davi matou Golias, inspirado por Deus, segundo o relato bíblico. Usou de um estilingue para derrubar um gigante, né? E a gente fica imaginando que Deus é este que foi nos apresentado.
que Deus é este que nos criou para progredir. É bastante que nós comecemos a folhear nessa mesma parte do livro dos Espíritos, a lei do progresso. Se nós tivéssemos passado por essas páginas já, não teria esse pensamento. Mas esse pensamento é para quem não é espírita. Um Deus que dizimou centenas de vidas quando permitiu que Moisés, saísse lá do Egito para levar o seu povo à terra prometida, e o mar vermelho se abriu por inspiração de Deus a Moisés, mas aqueles que vieram atrás dele, Deus ceifou a vida deles. No terceiro, vai além do pensamento crístico, vai além do pensamento de amor que Deus tem conosco. Expulsou um homem de um paraíso chamado do Éden, simplesmente porque ele comeu uma maçã. Imaginemos nós, talvez seja por isso que eu hoje não gosto de maçã. Imagina só. Então, para quem vive nessa conjuntura, apegado à leitura antiga, não estudada, sob a ótica do Espiritismo, a gente até que aceita. Não concordando, mas aceita, porque grau de evolução, de entendimento, cada um terá o seu dia. Agora, ver espírita com este pensamento, é que às vezes a gente fica assim, tão triste. Não admite a lei das vidas sucessivas. Se admitisse, não pensava dessa forma. Um Deus que instiga ao homem a matar o outro e depois institui a ele a pena de morte, apenas eterna. Seria um Deus de contradição. Com a conotação espírita, trazendo essa leitura bíblica para o século XXI, sobre a luz da doutrina dos Espíritos, torna-se mais fácil nós entendermos. Esse Deus foi apresentado depois de forma bem diferente, e seguiram nesse rumo, não sei nem se chama de rumo, seguiram nessa estrada sem pensar de forma diferente. Se nós analisarmos os 10 mandamentos, o código divino enviado já por uma equipe espiritual que Jesus enviou para o Monte Sinai, naqueles 10 mandamentos nós encontramos uma lei de amor, uma série de proibições e uma advertência, que é o 4º mandamento, quando ele manda que nós não façamos com os nossos pais o que muita gente ainda faz hoje: honra teu pai e tua mãe, para ter direito a viver muito tempo sobre a terra. Nesses 10 mandamentos nós já vemos ali a presença divina de amor, e mesmo recebendo o povo hebreu aquela lição dos 10 mandamentos, não os deram sequência, fizeram com que essa lei tornasse-se apagada. Foi necessário que esse mesmo Deus, que é o nosso Pai, mandasse a este mundo um Espírito puro para renovar aqueles 10 mandamentos. Simplificou-os em 2, para que nós disséssemos assim: eu não vou esquecer, porque 10, Flávio, talvez seja muito para a gente decorar. 2 foi mais fácil, que seria o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Este foi enviado por Ele para fazer com que nós não reclamássemos de Deus em momento algum, e que tudo que acontece na nossa vida e na nossa existência terrena e no planeta em que nós vivemos, tudo faz parte de uma lei chamada progresso. Feijó, como é que vai se admitir, ô Flávio, como é que vamos progredir numa lei de destruição, que até o nome é ruim, destruir, acabar com
tudo aquilo que a gente tem hoje aqui, nós começamos a imaginar como será o mundo, como será o planeta terráqueo, como será este orbe daqui a 1 milhão de anos. Será que está como está hoje? Claro que não está. Ele está progredindo e nós temos que progredir também com ele. E este progresso custará muito caro para alguns e não muito caros para outros. Todo aquele que caminha a passos curtos ou largos em prol do progresso espiritual, ele automaticamente alcançará este mundo que Deus reserva para nós mais rápido do que aquele que está ainda andando em círculos, ou daquele que está parado. Este é o mal ainda da humanidade. Este é o mal que ainda nós vemos no mundo atual. Mas nada disso que acontece é anormal. Às vezes uma chuva que cai muito forte, essa semana até eu vinha caminhando, inventamos de caminhar na rua, né, para manter a forma física, né? Aí caiu uma forte chuva, o companheiro estava comigo e disse: Feijó, que chuva sem propósito, porque o sol estava brilhando como nunca. Que chuva sem propósito, como se os desígnios de Deus dependessem de cada um de nós. Nós é que dependemos dele e precisamos entender que este Pai tem oferecido a nós a oportunidade belíssima de nós sairmos do quadro em que nós nos encontramos, entender as suas leis, que é a lei natural, está lá no livro dos Espíritos, nessa parte terceira, sobre as leis morais. Entender a lei natural é o que falta ainda em nós, talvez porque nós ainda como espírita não estudamos a primeira obra da codificação. A propósito, quem tem aqui o livro dos Espíritos? É um índice muito pouco. Quem tem o livro dos Espíritos? Quem já folheou por aquelas 1019 perguntas? Quem já passou por aquelas 4 partes do livro dos Espíritos? Quem já tentou entender o nosso papel aqui na Terra? Quem pode perceber as mudanças que esse plano está sofrendo, está passando, e nós dizemos: o mundo está para acabar, o mundo vai acabar, e eu tenho que aproveitar a vida antes que ele se acabe. Este é o pensamento ainda retrógrado de espíritos encarnados como nós, que não passaram por essas páginas, porque a nossa preocupação ainda no centro espírita são 3. A primeira é assistir a reunião, a segunda tomar passe fluidificado, e a terceira tomar água fluidificada. Tomar passe magnético, e a terceira tomar água fluidificada. Tem sido o papel de muitos espíritas ainda em pleno século XXI, onde esquece lá do capítulo 6 da terceira obra do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito recomenda que nós comecemos a distribuir amor, a amarmos e estudar aquilo que ele deixou para nós na sua prática, que foi Jesus de Nazaré, e nessa leitura a qual ele prometeu, quando aqui esteve conosco, que enviaria uma terceira revelação. E essa terceira revelação está conosco 7 para 15 de 8, há 168 anos atrás. E nesses 168 anos, talvez nós digamos assim, ainda é uma criança a doutrina espírita para o mundo, mas nós já atingimos a maioridade física, falta atingirmos a maioridade espiritual. Ver, olhar para o mundo e perceber que mundo bom é este que eu vivo. Porque tem gente dizendo que vive no inferno pela dificuldade que surge. Eu digo sempre que cada dia que o dia passa, eu estou vivendo no céu, que nunca vi palco melhor para exercer as nossas atividades, de espírito atrasado como eu, como a terra. Não vi ainda. Existem mundos melhores, claro,
Nós sabemos tudo isso. Viemos de um mundo primitivo. Estamos no segundo estágio, no mundo de prova e de expiações. E queremos atingir o ápice, que é chegar um dia a ser um espírito puro, onde nesse processo reencarnatório, essas vidas e vindas nossas não serão mais necessárias, porque vamos ter a liberdade de vir ou não. Cabe a cada um de nós fazer dessa doutrina um roteiro diário para nossas vidas, mas só fazemos o roteiro dela quando vimos a casa espírita. Por isso que Jesus, quando aqui esteve, e ele ao apresentar a doutrina, e o codificador, quando vai lá na pergunta 625, nos apresenta ele como modelo e guia, para que nós possamos seguir os seus passos. Mas às vezes nós preferimos seguir os passos de Flávio, ou os passos do presidente do Centro Espírita, porque achamos que ele está além de nós. Estamos aqui na frente porque temos certeza que somos mais devedores do que vocês que estão nos ouvindo, nos dando um exemplo de paciência, nos ouvindo com atenção, que nós às vezes não temos essa atenção, porque nós nessa nossa trajetória milenar nossa, quando começamos, nós começamos a perceber que necessário se faz, acima de tudo, que nós comecemos a mudar os nossos pensamentos acerca dessa bondade de Deus para cada um de nós, desse Pai que nos ama tanto e que Ele nunca tem nos castigado. Ao contrário, tem a sua misericórdia tão infinita que tem oferecido oportunidade para nós, como o dia de hoje. E se amanhã, ao chegar em casa, onde nós residimos, depararmos com um tsunami qualquer da vida e ver a nossa moradia, a água levando, e a gente dizer: meu Deus, onde está Deus que faz isso comigo? Depois de tanta luta que eu tive na vida, de construir um lar para a minha família, e a água vem e leva tudo. Vulcões que entram em erupção, onde suas lavas são derramadas sobre cidades e vão-se embora. Às vezes é um curto-circuito em uma comunidade, muito mais carente do que nós, queimam-se tudo, e nós perguntamos: onde está Deus que permite que isso aconteça? Que destruição é essa? Que flagelo é esse? Que calamidade é esta? Ontem estava ouvindo uma reportagem que faz um ano do acontecimento lá do Rio Grande do Sul, e entrevistaram uma senhorinha sem ser no sentido pejorativo, né, pela idade já avançada, né, da sua casa, que foi embora. Alguém resgatou-a de lá, e o repórter lhe perguntou: e agora o que fazer? Ela disse: recomeçar com Deus. Eu vi, meu Deus, eu não sei o que diria se fosse comigo aquela situação, mesmo sendo espírita. Talvez tenha passado por essas páginas, que nós vamos caminhar por elas aqui, a partir deste momento, sobre o livro dos Espíritos, desta primeira obra que foi entregue a nós, como eu disse para vocês, dividindo-se em 4 partes. A primeira parte tem 4 capítulos, né? A segunda parte tem 11 capítulos, que trata das leis morais. A primeira sobre as causas primárias, a terceira sobre essas leis morais, e a quarta sobre as esperanças e consolações. São 1019 perguntas no seu total. Pois bem, antes de me tornar espírita, creio que cada um aqui de nós, creio que pouca gente nasceu em berço espírita, né? Geralmente nós viemos de outra religião. Felizes foram aqueles que nasceram em berço espírita. Eu não tive esse direito, mas aos 22 anos cheguei na federação, e lá estou até hoje já com 7,6, sempre aprendendo para perceber. Mas antes disso, eu sempre questionei, que
tudo que acontecia, a minha mãezinha dizia: castigo de Deus. Deus está castigando essa humanidade que vive cometendo muito erro. Deus vive castigando. E para vocês terem uma certeza, daqueles momentos em diante, eu não consegui amar a Deus. Eu consegui temê-lo. Não dava um passo sem me questionar. Tudo que eu fazia de errado na minha pré-juventude, era Deus que castigava. E foi até bom, porque a gente, nesses deslizes que tínhamos que cometer, tinha alguém que iria nos punir. E como ninguém quer ser punido, né? A gente começou a respeitar esse conceito desse Deus que nos castigaria, desse Deus que não nos envolveria com o seu amor. Mas, comparando ele ao meu pai, que foi o co-criador para que eu viesse a este mundo, Deus oferece isso para nós, né? de sermos co-criadores, né? De dar a oportunidade desses espíritos renascerem em nossos lares, em nossas casas. Eu percebi que meu pai nunca me castigou. E olhe que eu não era uma flor que se cheirasse muito bem não, na minha pré-juventude. Nunca me castigou. Então comecei a me perguntar: por que esse Deus, que é um pai que nos criou todos, é pai de todos nós, cria incessantemente ainda, vai me castigar? Esta pergunta eu só obtive resposta quando cheguei dentro da casa espírita, numa tarde de domingo, como jovem, né? Perguntei àquele homem que tinha uma reunião lá, onde os mais velhos, os idosos, né? Que eu estou nessa fase, sou idoso, eu era jovem na época, nós fazíamos pergunta a quem estava mais tempo na Federação Espírita Pernambucana. E a minha pergunta foi esta, ao seu Holmes Vicente, que era o presidente na época, no ano de 1972. Perguntei a ele: qual a melhor religião? Não que eu estivesse procurando ser espírita, ou ser, eu era católico por tradição. E ele me respondeu. Eu digo: ele vai dizer que é o espiritismo, claro, como presidente da federação. Eu esperei ouvir esta resposta, e ele disse que: olha, qual o seu nome? Eu disse: Feijó. Nós, todos religiosos, nós somos soldados em quartéis diferentes, que são as religiões, atendendo ao mesmo general, que se chama Jesus de Nazaré. Com esta frase, eu me tornei espírita. E a primeira obra que ele recomendou: comece pelo começo. Comece a estudar a doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação que o codificador nos entregou. E foi nessa terceira parte, que trata sobre as leis morais, no capítulo 6, que trata da lei de destruição, que os nossos olhos se dilataram para um novo horizonte. O horizonte, talvez, daquela música de Roberto Carlos. Um novo horizonte, né? Deve existir para nós dois, deve existir para todos nós. E foi quando acontece qualquer fato desse tipo, nós dizemos: isto é uma anormalidade. Para nós espíritas, tudo que acontece onde nós estamos é normal. Eu conversava ali com o Edinaldo na nossa entrada sobre isso. Feijó, é muito calor. Já diz até que é um sol para cada cabeça hoje. Calor. Reclamamos do sol, mas se chover amanhã em abundância, não é, meu irmão? Hoje está chovendo demais. Eu não aguento mais tanta chuva. E ficamos nesse vai e vem, porque nós não conhecemos ainda essas leis que está inscrita, que está inserida na terceira obra da codificação. E é no Livro dos Espíritos que nós encontramos a solução para as nossas dúvidas, as incertezas dos nossos caminhos, mas encontramos uma certeza:
a certeza da bondade de Deus para com todos nós. E Kardec, nesta terceira parte, ele dividiu em 12 capítulos. E na pergunta 728, que trata sobre a lei de destruição, ele fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores enviados por Jesus a este mundo, conforme promessa dele no capítulo 14 do evangelista João. E perguntou: é lei da natureza a destruição? Esta foi a pergunta a ele. A destruição pertence à lei de Deus? Pertence à lei da natureza? Os espíritos superiores responderam a ele: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Lavoisier, em uma de suas mensagens, nos diz que na vida nada se perde, tudo se transforma. Ele estava se inserindo nesta lei de Deus, de que tudo precisa renascer e se regenerar. O planeta precisa regenerar-se, vai passar para o mundo de regeneração, e nós precisamos renascer interiormente. Retirar de nós esse homem ainda velho, caduco, de um passado que diz que Deus tem castigado a humanidade. O que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a melhoria, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Se nós olharmos para o passado, dos homens das cavernas, dos homens de Neandertal, nós que passamos por ali, num primitivismo horrível, se alimentando muitas vezes de carne humana. Hoje a gente não quer mais se alimentar de carne animal. Essa destruição daquela transformação que passou na terra, do tudo que aconteceu com ela naquela época, para mudar de período, para mudar, para reformar-se, para nos receber, tudo isso é submetido à lei do progresso, lei essa que pertence a Deus. Não nos assustemos, não nos espantemos, não fiquemos assustados quando vermos esse acontecimento. É para dizer àqueles que não percebem que Deus está operando para o nosso bem-estar no futuro. Mas dizer isso aí fora, meus queridos irmãos, é motivo para discussão, para conflitos até. Muitos dizem: eu estou pagando pelo débito dos outros, eu não tenho culpa em nada disso. Se conhecesse a lei das vidas sucessivas, se conhecesse a lei da reencarnação, das oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós para renascer, quantas vezes forem necessário para o nosso progresso moral e espiritual, nós não diríamos que não tínhamos culpa diante de acontecimento algum que acontece, que tem acontecido neste plano conhecido por nós como planeta Terra. É uma casa que nos foi oferecida para nós residirmos nela, e é preciso zelar por ela. Que zelo podemos dar ao planeta Terra? Hoje, ao passar por esta avenida onde tem o canal, conhecido como canal do Arruda, quando ele enche, que transborda, todo mundo reclama, mas percebam o que tem dentro dele. A quantidade de água é muito pouca. Como é que em pleno século XXI nós temos a capacidade de despejar um sofá ali dentro e queremos, e queremos que esse planeta melhore?
daqui seremos banidos, se continuarmos com esses ideais, com essas ideias ainda tão antigas, de dizer que o problema não é meu, é sim. Nós não somos dono do mundo, mas somos filhos do dono do mundo. E o dono do mundo quer que esse mundo melhore para as futuras gerações que virão. E nós podemos ser esses operários de arregaçar as mangas, pegar a charrua e não olhar para trás, caminhar célere em busca daquilo que ele disse: ide, porque além de pregar, vós podereis fazer tudo aquilo que eu faço. Mas nós passamos e fazemos vista grossa, mesmo sendo espírita. Eu já passei por uma experiência, eu digo, chocante para um espírita. Depois de mais de meio século, quase meio século, falando de evangelho, falando de doutrina espírita, o sol está quente, dizemos nós. Saindo da federação, adquiri um copo de água mineral e comecei a tomar. Quando acabei de tomar água, digo o que eu fiz. Joguei no chão. Pasmem, joguei no chão. E foi em frente a um colégio onde tinha 3 caixas de coleta. A emenda ficou pior do que o soneto. Saindo da casa de Itagiba, que é o nosso mentor espiritual, mas escutei uma voz que me disse: tem vergonha não? Eu fiquei perguntando por quê. Foi que eu fiz. Olha o que fizeste. Jogaste o copo no chão. Me curvei, peguei o copo e botei na caixa de coleta. Ainda somos assim, porque ainda reside em nós esses instintos do passado, e às vezes nos alimentamos dele. Não usamos a fé raciocinada e deixamos nos levar por esses momentos simples. Ninguém talvez não tenha percebido, mas como a lei de Deus está escrito na consciência, a consciência me chamou a atenção. Não faça isso, Feijó. Está dando mau exemplo a quem está passando por aqui. Eu sei que aqui ninguém passou por isso ainda, porque Flávio me falou que aqui no Centro Espírita Moacir, todo mundo já está além disso. Graças a Deus. As lições aqui recebidas têm surtido efeito. Como a parábola do semeador, né? Foi semeando e deu até 30 por 1. Pois bem, é nessa longevidade nossa, de idade física, que falta em nós a longevidade espiritual. E saímos da 728 para a pergunta 737, quando o codificador, eu nunca vi tanta inteligência como esse professor. Como são todos os professores inteligentes. Agradeço a todos eles que puxaram as minhas orelhas quando eu fazia ainda a série primária, né? E o chamado ginasial, e depois hoje é terceiro grau, o ensino médio, né? Pois bem, mas Kardec foi de uma percepção, porque foi escolhido por Jesus para esclarecer a humanidade e deixar um legado para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Perguntou: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos ou de calamidades destruidoras? Respondeu os Espíritos a ele: para fazê-la progredir mais depressa. A gente às vezes fica estacionado, parado, né? Parece que falta coragem em nós para fazer com que este mundo progrida, mesmo na jovialidade. Às vezes vemos pessoas idosas andando a passos largos para que esse mundo progrida mais, mas é preciso que aconteça a destruição para tal. Já dissemos disso o Espírito da verdade a ele. Já dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, para a nossa regeneração moral.
que a gente às vezes ainda só aprende apanhando, Flávio. Só aprende apanhando. Precisamos aprender amando, mas nós aprendemos apanhando. E é por falta de amor a este planeta que nós vivemos que ele está assim. Ainda nesses flagelos, nessas calamidades destruidoras, cobrando de nós o trabalho edificante. Não é que nós temos que sair pelo meio da rua dizendo que sou espírita e frequento lá um Moacir ou trabalho nele, não. Mas a nossa mudança de conduta impede que esse mal se propague. A destruição existirá, mas não como a destruição total desta casa, desta uma morada da casa do Pai. Em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Cada existência nossa é para subir um degrau na estrada do aperfeiçoamento. E essa subida, às vezes, talvez você diga amanhã: o sapato está apertado, as pernas já não aguentam mais, que quanto mais eu ando, mais eu canso. Revistamos-nos da fé raciocinada, revistamos da fé do tamanho de um grão de mostarda, para quando acontecer essas calamidades, essa destruição, nós espíritas nos façamos presente, para levar ali o abraço, o amigo, aqueles que estão passando por dificuldade. Se não pudermos levar alimento, levar o amparo, cobri-lo, abraçá-lo e ser uma solução para alguém que está sofrendo tanto naquela hora. Mas a gente prefere ficar sentado, vendo a TV e dizer: meu Deus, que coisa, como esse povo está sofrendo. E não damos um passo para participar da dor do nosso irmão. É preciso que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificar de flagelos, calamidades, epidemias que nós passamos, desde que o mundo existe, que nós temos passado por epidemias. Mas faltava, além da epidemia, a chamada pandemia. Quem não ficou assustado naquele momento? Cada dia a imprensa divulgava centenas de desencarne no nosso estado. É o nosso vizinho que foi, é o nosso parente que foi, e nós dizemos: será que amanhã é meu dia? Deus tomara que não, que leve meu vizinho e me deixe, que o meu vizinho já está mais velho do que eu, que ele vá na minha frente antes eles do que eu. Mas a pandemia passou, e nós aprendemos com ela ou não? Aprendemos. Foi uma bela escola. Eu mesmo eu me pós-graduei, eu fiz um curso na pandemia, numa faculdade chamada LAR. Quem não passou por isso aqui? A minha companheira, ficamos em casa nós dois, presos, olhando o mundo, botava a cabeça na janela, cheio de máscara, com receio, ninguém podia falar, todo mundo com medo do outro. Eu me lembro eu peguei um elevador, na época já estava no final, eu tive vontade de espirrar, não ficou ninguém dentro do elevador, todo mundo correu. Fiz a intenção, a reação foi diferente, todo mundo correu, com medo. Eu disse para vocês que eu fiz uma pós-graduação. Naquela semana em casa, eu aprendi, sabe fazer o quê? Lavar prato. Fisioterapia, viu? Eu aprendi tanto que ainda hoje faço. A minha esposa de bela pandemia, tomara que venha outra para tu aprender a lavar roupa. Mas não é assim, a vida é assim. A gente tem que agradecer quando essas
essas destruições acontecerem. Não destruiu nenhuma vida, porque a gente só pensa no corpo carnal. As vidas não foram destruídas, foi destruída apenas o corpo somático, mas a vida continuou. E aqueles que passaram por esse processo, hoje estão agradecendo. Vocês que ficam aí, viu? Que vem mais coisa por aí. E se vier mais coisas por aí, nós temos que nos preparar. Isso não é pessimismo, não. É porque a terra tem que progredir. E nós temos que progredir com ela. Na 738, Kardec indaga: para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar meios que não sejam os flagelos destruidores? Olha o jeitinho brasileiro. Não dá para amenizar, não. Em vez de mandar uma chuva, manda uma chuva mais leve. Como dizia Luiz Gonzaga, né? Eu pedi para chover de mansinho, mas a chuva veio, né? Quem vivia numa seca no sertão pediu perdão por não saber orar, mas pediu para chover de mansinho. A chuva veio forte e o sertão naquela época também padeceu. A água veio em abundância, terminou não servindo para nada, mas serviu sim. Todo flagelo deixa um ensinamento para nós, mas era preciso outros meios ou não? Respondeu o Espírito Superior: pode. Ele pode empregar outros meios, pode os empregar todos os dias, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nós conhecemos o bem e o mal. Optamos no passado para conviver com o mal. Hoje estamos torcendo os braços, as mãos e todo o físico para fazer o bem. Mas quando vamos fazer o bem, que alguém nos revide, a gente diz: mal empregado aquele que eu fiz, não devia ter feito isso com aquele ali. Pense no cabo ruim. Fiz tanto por ele e ele hoje está me dando troco. Esquece do ensinamento de Jesus. Quando alguém te pedir a capa, né, oferece a túnica. Quando alguém te bater num lado da face, oferece depois o outro. A gente sempre faz o contrário, mesmo com esse manancial divino. O homem, porém, prossegue o Espírito, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se toma que seja castigado no seu orgulho, que lhe faça sentir sua fraqueza. Muitos homens ainda acham que são maiores do que Deus, né? Os deuses gregos, os deuses dos Olimpos passaram e ele permanece conosco, e ninguém é superior do que ele, porque ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 do livro dos Espíritos. Ninguém discute isso. É este Pai que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Se eu boto o sofá dentro de um canal ou outra coisa qualquer, essa água que virá, como eu moro no 5º andar, não vai chegar, mas alguém embaixo pereceu, eu vou ter que pagar por isso, porque fiz alguém perecer de forma direta, não foi indireta, que eu não pensei naquilo que fiz. É preciso raciocinar, e esta fé e este raciocínio nós adquirimos quando nos tornamos espírita. Na pergunta 738A, que Kardec procura ampliar a 738, diz: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Nesses flagelos destruidores, nessa calamidade, vai alguém
que a gente trata como desdém, porque está no caminho errado. Não é? Alguém que cometeu às vezes tantos homicídios, tantos feminicídios, que está na moda hoje, né? Mas vai também um homem de bem. Isso é justo? Kardec perguntou isso aos espíritos, para nos alertar. Como alguém que está vivendo um homem de bem, não é justo. Se nós fôssemos admitir que a vida termina com terra por cima do nosso corpo e nós na horizontal, seria injusto. A justiça de Deus nos fazia presente nessa hora. Mas nós já passamos por aqui, como os moradores deste mundo, e como os alunos também. O aprendizado que nos foi dado, nós deixamos de lado. Preferimos a porta larga do que a porta estreita. Então este homem de bem tinha compromisso naquele momento também. Daí a necessidade dele resgatar o débito de um passado naquele presente, ou nesse presente. Dizer isso aí fora não adianta, ainda não adianta. Mas nós vamos divulgando isso de acordo com o nosso comportamento, de acordo com as nossas atitudes. É isso que o Espírito espera de cada um de nós. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Representam um ensino que se vos dá, que servirá no futuro. Todo o ensino dado a nós não é apenas para hoje. Porque alguém questiona muitas das vezes: para que eu estudar tanto? Para que eu estudar? Se a morte virá e ceifará a minha vida, e tudo aquilo que eu aprendi ficará por aí. O mestre de obra de hoje pode ter sido o engenheiro de ontem, não tenha dúvida disso, ou vice-versa. Tudo que nós aprendemos nessa existência ficará guardado conosco, que nós somos espíritos. Eu estou nisso aqui, mas não sou isto, não sou isso. O que eu aprendi vou levar, de bom e de ruim. Cabe a mim, pois, a escolha entre o bem e o mal. Se o Espiritismo me encaminha para o caminho do bem, devo prosseguir nessa doutrina, não tenho a menor dúvida disso. Na 738b. Mas, devido a isso, as vítimas desse flagelo, dessas calamidades que acontecem, acaso deixam de ser vítimas? É um complemento da 738a. Responderam os Espíritos: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe dareis. Em outras vidas, essas vítimas que saem daqui, nós no futuro seremos também vítimas, acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-lo sem murmurar. Me lembro daquela senhora que eu acabei de ouvir quando ela disse: continuar com Deus, perdendo tudo materialmente que tinha. São desses exemplos pequeninos e de uma grandiosidade enorme para cada um de nós, independemos de sermos espíritas ou não. Na pergunta 739, pergunta a Kardec: tem os flagelos ou as calamidades destruidoras utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Será que tem utilidade em tudo isso? Ver tudo se acabando na nossa frente, né? E a gente não consegue impedir que a água leve tantas coisas? Sim, responderam os Espíritos. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que dele resultam, só as gerações futuras experimentarão.
Pensar apenas no presente não vale a pena. Nós viemos de um passado, como dissemos no momento, de um mundo primitivo, passamos por ele. Hoje estamos no presente, que amanhã será o quê? Passado. E talvez não estejamos neste mundo, mas gerações futuras gozarão dessa bondade, se nós fizermos tudo isso que o Cristo pede a cada um de nós, zelar por este plano que nós estamos vivendo. E é neste plano que nós estamos vivendo que esses que virão se modificarão. Vocês já percebem, nós somos inteligentes, não é verdade? Nós somos o princípio inteligente do universo, somos espíritos. Vocês podem perceber como este mundo está mudando. Nós é que a nossa visão ainda não tem visão de 360 graus, no máximo 180, né? Olho para Flávio, olho para aqui, e essa de 90 graus. Está mudando. Mas o pessimista vem me dizer, não, está piorando. Lembremos da antiga Roma, lembremos dela e comparar para a atual existência. Lembremos da antiga Grécia, lembremos do nosso país, há 100 anos atrás, como era. No âmbito material, eu me considero hoje um privilegiado de dizer que sou um idoso. Que quando lembro dos meus pais, que iam receber a sua bela aposentadoria no INSS, que as siglas significam, infelizmente, não só corremos sofredores. Pois bem, ficava numa fila enorme ali, em pleno sol do meio-dia, todos com guarda-chuva, guarda-sol. Hoje não. Nós somos idosos, não é? Criaram um tal de estatuto do idoso, que Feijó hoje se beneficia. Entro no ônibus, por qualquer porta, vou embora e me sento. Houve progresso ou não? Houve, minha gente. Esse é um deles. É um deles. E vai se modificando aos poucos. Porque não, ainda pode ser 100%, porque nós não somos merecedores ainda. No dia que nós merecermos esse conjunto, na sua totalidade, este mundo está passando a ser, vai passar a ser um mundo de regeneração. Na última pergunta desse capítulo 6, sobre destruição, depois vem sobre guerras e etc e tal, Kardec indaga: é dado ao homem conjurar os flagelos que nos afligem? Será que nós podemos mudar um pouquinho a situação dessas nossas aflições? Será que nós podemos ser arquitetos para modificar um pouco? Vocês acham que talvez não, mas vocês são espíritos, tenho certeza que acham que sim, que nós somos uma centelha divina dele. E ele responderam assim: os flagelos que são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Vou usar uma linguagem bem chula, ninguém aqui é burro, né? Todos nós somos inteligentes. De demonstrar sua paciência e resignação. É o que falta em nós. Espíritas resignados, nós encontramos pouco, viu, Flávio? Encontramos espíritas acomodados, que dizem assim: eu tenho que passar por isso e vou ficar aqui sentado até que a coisa melhore. Resignação é lutar pacientemente para sair da situação em que nos encontramos. E essa resignação ante a vontade de Deus, que Ele oferece em seja de manifestar seus sentimentos de abnegação,
de desinteresse e de amor ao próprio, se o egoísmo não nos dominar. Vejamos nós, poucas perguntas, mas de uma grande importância para todos nós. Tenho certeza que a partir de hoje, começando por mim, nós não seremos mais destruidores deste mundo, desta escola abençoada chamada Terra. Queridos amigos, companheiros e companheiras, podemos sim conjurar todas essas dificuldades. É bastante que nós nos sensibilizemos pela situação, pelo quadro que passa este mundo, porque nós somos responsáveis direto pela melhoria dele. É bastante que nós usemos as ferramentas que a doutrina espírita tem dado a cada um de nós. Essa doutrina, além de ser o consolador prometido por Jesus, é o reformador do eu. E tem nos reformado pouco a pouco, Flávio. Mas nós um dia chegaremos lá, quando disse no início da nossa conversa, nesse vai e vem nosso, nessas idas e vindas nossas, através das reencarnações, atingiremos um dia a sermos espíritos puros. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe e deixe para todos nós o abraço fraterno da Federação Espírita Pernambucana, com votos de muitas prosperidades espirituais, que é o que mais nós precisamos. Muita paz.